Fala rapaziada, firmeza total. Meu nome é Carlos, faço parte do canal Cotidiano Tem Fim. Seria uma honra ter você aqui conosco, né? Acompanhar aí esse giro de notícias aí. Sexta-feira chegando, então você tá ligado, né? Então a gente tem que dar uma esmiuçada aí, ver o que tá rolando por aí, né? Pra gente poder compreender um pouco também o lugar que a gente vive, né? Essa grande comunidade aí que se chama Planeta Terra. Faça o convite aí pra você deixar seu like, mano. Se inscrever, ativar as notificações aí. Vamos crescer junto e tamo junto. Vamos ver o que tá rolando aí, mundo. Vamos ver o que tá rolando no mundo de uma forma geral, né? Esperar carregar aqui. Site a referência, né? Violência nas redes sociais deve ser arquivada para processos futuros, diz ONG. É do que, né, mano? Em meio à pior recessão em décadas, ONU pressiona lideranças por alternativa. A ONU pressionar lideranças por alternativa é meio cabuloso, né? Porque todo mundo sabe que a ONU aí, juntamente com a China, né, trabalham aí incessantemente para poder descaracterizar a economia do planeta, né? Engraçado que até um tempo atrás a cloroquina era um remédio que era absolutamente proibido, inclusive a OMS, a Organização Mundial de Saúde, afirmava também. Hoje a China vem falar que a cloroquina tá liberado, né? Liberou geral mesmo. Vamos ver essa parte aqui, vamos ver o que eles estão querendo, né? Insistir aí pra gente acreditar, né? Como gados. Em meio à pior recessão em décadas, a ONU pressiona lideranças por alternativas. Medidas são estudadas por ministros há 3 meses e serão apresentadas durante a Assembleia Geral na ONU. A Secretaria-Geral Adjunta da ONU, Organização das Nações Unidas, Anima Mohamed instou os ministros das finanças dos países membros a solidificarem alternativas para combater a crise gerada pela pandemia. Em meio à pior recessão global em décadas, a representante das Nações Unidas solicitou a apresentação de políticas ambiciosas para uma recuperação pós-tananã em curto prazo. Olha, ainda exigem, né, que seja, né, depois de fazerem, porque a nova ordem mundial ela tem um tripé, né? Qual que é esse tripé, Carlos? O tripé da nova ordem mundial é o seguinte: primeiro a nova ordem mundial ela cria o problema, né? Como foi hoje, 11 de setembro, né? Vou fazer alusão aí ao 11 de setembro. Eles criam o problema, né? Eles instalam o problema e eles mesmos dão a solução, tá ligado? 11 de setembro, eles criaram o 11 de setembro, né? Apresentaram o 11 de setembro e depois vieram com a solução. Qual que foi a solução do 11 de setembro? Guerra, né? E eu convido você, eu fiz um vídeo no canal explicando um pouco sobre o 11 de setembro. Eu convido você a assistir para entender um pouco do que eu estou falando, né? Continuando. Divididos em 6 grupos de discussão, os ministros trabalham nas ações há 3 meses. Ainda que algumas economias tenham apresentado razoável resiliência, a maioria dos mercados emergentes, né, padeceu desde março. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, velho. É o seguinte: a Polônia, o país da Polônia, e tantos outros países, mas a Polônia é o que mais vem na minha cabeça. A Polônia, ela é autossustentável. A Rússia, ela tem mais da metade, né, da economia russa é uma economia autossustentável. Como assim, Carlos, autossustentável? Bom, a Polônia, ela planta e consome, entendeu? A Polônia, ela não exporta para fora o que ela precisa, né? Matéria-prima para construir casas, matéria-prima para construir prédios, né? Mineração, carvão, essas coisas aí, é a matéria-prima, né? Para poder tá construindo, para poder tá desenvolvendo, tá ligado? Então, vai acabar, né, que o livre comércio, assim, quem for esperto, vamos pegar o Brasil, por exemplo, né? O Brasil, ele é autossustentável.
Você tá entendendo? A gente tem matéria-prima para tudo, né? A gente tem petróleo, a gente tem estados aí, né, que tem uma plantação de soja é, astronômica, né? A gente está vendo aí o preço dos grãos aqui para a população brasileira subindo vertiginosamente, né? Por que está subindo dessa violência toda? Em função da exportação. A China está encomendando muito mais do que devia do Brasil, porque a China está passando por problemas climáticos perigosos, tá ligado? A China está passando por momentos de recessão, não recessão econômica, ao contrário, a economia da China, só esse ano, ainda mais depois disso tudo que aconteceu no planeta, a economia da China está batendo na casa dos 9,5%. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Tá batendo 9,5%. Só que o commodity de alimentação deles está em queda. Né? Dinheiro, todo mundo na China tem dinheiro para comprar alimento. O problema é que não está tendo demanda. E eles vão atrás da onde? Eles vão atrás de um país bobão, como é o Brasil, um país bobão, né? Onde os cidadãos eles são completamente desunidos, né? Porque o empresário que aumenta o litro de gasolina para 5, 6, 7 reais numa greve de caminhoneiro, né? É um bobão. Você tá entendendo? É um sem vergonha. Né? Todo mundo precisando e o cara aumenta o preço para poder encher o bolso dele. Entendeu? Então, se o Brasil tem condições de ser autossustentável. O problema é que esse governo atual, né? Ele praticamente falta vestir a roupa, né, do presidente lá dos Estados Unidos, do Donald Trump, né? É aquele cara que o Donald Trump coloca o cigarro na boca e o Bolsonaro vai lá acender com isqueiro e perguntar se quer cinzeiro ainda, né? Então é complicado pensar nisso, né? Mas eu acredito que uma das formas de saída, né, da miséria do nosso povo é ser autossustentável. E a gente tem condições de ser autossustentável. Na Polônia não tem desemprego. Você tá ligado? Na Polônia você não vê nego desempregado. Né? Por quê? Porque eles estão trabalhando para eles mesmos. A Polônia é um país socialista que deu certo. Ah, Thiago, você é socialista, Che Guevara, Fidel Castro. Negativo, mano. Se você pegar o índice dos... É porque você não pesquisa direito. Né? O socialismo, o sistema... E eu nem tô falando do sistema socialista de Karl Marx, de Lenin, né? Se bem que Lenin era comunista. Eu tô falando um modo socialismo de você ter o necessário para todos, de um modo geral. Ninguém tem mais e ninguém tem menos, mas tem o suficiente. Se você for em Cuba, é o seguinte, ninguém tem mais, mas também ninguém tem menos. Perdão, ninguém tem menos, mas ninguém tem mais também. Mas o povo lá passa por necessidade. A Polônia é um país socialista que deu certo, ninguém passa fome, né? Lá é o seguinte, o tipo de ideologia lá é o seguinte, é melhor sobrar um pouquinho sem desperdício, tá ligado, do que faltar, né? Só pra você ter uma noção do que é aí a riqueza, né, de um país autossustentável. E o Brasil tem condições de ser autossustentável? O Brasil tem muitas condições de ser autossustentável, né? Petróleo, alimentação, desenvolvimento de tecnologia, né? Sem precisar depender de ninguém. Acontece é que no Brasil, olha só, perdão, eu não sou contra o cara querer ser rico. Eu quero ser rico também. Tá ligado? Eu não sou contra o cara, ó, eu quero ter uma casa legal, eu quero ter um carro legal, tá ligado? Eu quero ir no mercado e poder escolher umas coisas gostosas para meus filhos comerem. Eu quero sair, tá ligado? Comer uma pizza com a minha família. Eu quero ir no shopping, eu quero ir no cinema, ver um filme bacana. Beleza! Eu sou completamente a favor em relação a isso. Eu também quero ter uma vida assim. O problema é a ambição do brasileiro, né? O cara ele compra uma Hilux, né?
Aí ele olha pro lado no semáforo, vê um cara com um Camaro, com uma Ferrari, e ele quer aquilo. Você tá entendendo? Isso que é o pecado do brasileiro, né? Pô, o cara tá ali numa Hilux, ele olha pro lado, vê um cara com uma Ferrari, ele dá joia pro cara e fala, beleza. Mano, eu tô aqui no meu... Você tá entendendo? Tá tentando compreender o que eu tô falando. E essa ambição do rico querer ser mais rico acaba afetando que o pobre cada vez mais será mais pobre. Então há essa desigualdade social no Brasil. E essa desigualdade social do Brasil, ela se dá através de ambições, corrupção, né? Um político que ele é corrompido, ele tá ali... Por isso que eu falo, político é genocida. Você tá ligado? Porque um cara que tá tirando dinheiro da saúde, o cara que tá tirando dinheiro da educação, o cara é genocida. Ele é genocida. Ele não tem nada de diferente de Hitler, ele não tem nada de diferente de Stalin, de Che Guevara, de Fidel Castro, de Chávez. Você tá ligado? Ele é genocida, né? Pode ser num país democrático ou pode ser num país ditatorial. Ele é genocida, né? Então, se as coisas, se a ideologia de percepção econômica no Brasil mudasse, né, em ser autossustentável, todo mundo ia ser feliz. Igual é na Polônia, igual é na Rússia, né? Só que os Estados Unidos nunca, a União Europeia nunca deixará que países como Brasil, Índia, África do Sul, Argentina e tantos outros países aí que até um certo tempo atrás eram emergentes, eles nunca deixarão países, porque nós fornecemos a matéria-prima para eles. Eles não têm matéria-prima. Tá ligado? Então eles precisam de nós. Então eles colocam dívidas externas absurdas, eles criam casos econômicos absurdos e quem paga é você e eu, meros mortais, né? Então é meio complicado, né? Vamos continuar aqui um pouco. Parte das crianças refugiadas não retornará às escolas após a abertura. Relatório assim de alerta sobre a educação de crianças refugiadas. Em 2019, mais da metade estava fora da escola. Aí, ó. Você acha que interessa para eles que essas crianças tenham educação? Lógico que não, porque se eles tiverem educação, eles vão começar a pensar, né? E se eles começarem a pensar, a raciocinar, né, a enxergar o que tem ali na montanha, não interessa para eles, né? O que interessa para eles é manter você, eu e os nossos filhos na obscuridade, né, de informações, né? Porque se a gente souber muito, a gente acaba prejudicando eles, né? Impacto dos gastos do governo em países emergentes. Olha só. Ó, acabei de falar, vamos dar uma olhada nisso aqui? Vamos ver um pouquinho isso aqui? Vamos ver. Aqui. Impacto dos gastos do governo em países emergentes. Nos países emergentes, a organização econômica demanda sacrifícios, mas aumenta as chances de evitar crises no futuro. Olha só. Demanda sacrifícios, né? A gente tem que se sacrificar por eles, né? A gente tem que exportar a nossa matéria-prima, os nossos grãos, os nossos alimentos, os alimentos dos nossos filhos, né? A gente tem que se sacrificar. Eles não. Eles não precisam. Eles querem que nós nos sacrifiquemos, né? Em economia, o multiplicador dos gastos do governo mensura a capacidade do governo de estimular a atividade econômica por meio de aumento de suas despesas. Olha só, né? Atividade econômica por meio de aumento de suas despesas. E eles também não têm despesas, né? Lógico que não, porque já que eles têm dinheiro de sobra para comprar o que a gente tem, né? Eles lá não precisam de despesas, né? Um multiplicador maior do que um indica que a política expansionista... Eu peço perdão aqui no fundo aqui, minha esposa ali tá conversando com uma amiga dela, então a gente tá vendo um certo barulho. Um multiplicador maior do que um indica que a política expansionista
de gastos governamentais pode ajudar a economia a se recuperar mais rapidamente de uma recessão. Perdão, é óbvio que eles vão falar isso, né? Né? Porque o livre comércio favorece a exportação. Se favorece a exportação, o que fica aqui pra gente aqui é a sobra. Você tá ligado? Né? Exportou, beleza. Vamos ver o que sobra lá pra gente lá, né? Pro mercado interno de consumidor. Né? Pode ajudar a economia a se recuperar mais rapidamente de uma recessão. Ao contrário, se tal multiplicador for menor do que 1, a política de expansão dos gastos poderia induzir uma redução da atividade econômica no setor privado, levando a sociedade a uma situação potencialmente pior do que aquela anterior ao aumento de despesas públicas. Né? Quer dizer, então, que a gente pode ter despesa pública à vontade, a gente tem que ter. Né? Porque se a gente não tiver despesa pública à vontade, a gente não vai ter dívida. E se a gente não tem dívida, a gente cresce. E se a gente cresce, é ruim para eles. Né? Então é meio complicado isso, né? Então é isso, rapaziada. Dá esse giro aí da semana pra vocês aí. Essa é a minha opinião sobre os fatos que estão acontecendo aí, né? Por agora. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, né? E tamo junto.